Olá, que bom! Estamos juntos mais uma vez. Vamos percorrer o nosso caminho com a Palavra de Deus. Hoje vamos meditar a primeira carta de São João, capítulo 2. Corre, pegue a sua Bíblia, seu caderno, sua canetinha, porque está começando mais um programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. E hoje nós vamos meditar a primeira carta de São João, capítulo 2, do versículo 12 seguintes. Mas é claro, vamos rezar um pouquinho antes, pedindo o Espírito Santo, pedindo que Ele nos dê a graça do entendimento da Palavra de Deus e que Ele também abra os nossos olhos e também os nossos ouvidos para nós escutarmos o que Deus vai nos falar no nosso programa de hoje. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir que o Espírito Santo, Ele retire tudo aquilo que nos faz cegos, surdos com a Palavra de Deus. Aquilo que bloqueia você de escutar a voz de Deus através da sua Palavra. Nós pedimos, vem Espírito Santo de Deus, nos ilumine neste programa, neste momento de estudo bíblico, para que o Senhor fale conosco. Vem Espírito Santo sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, o nosso interior, ilumina-nos e dá-nos entendimento da Palavra de Deus. Vamos pegar então a carta de São João, no capítulo 2, e diz lá no versículo 12: Eu vos escrevo, filhinhos, os vossos pecados foram perdoados por causa do seu nome. Eu vos escrevo, pais, conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevo, jovens, vencestes o maligno. Que palavra maravilhosa quando a gente lê e diz para nós, somos mais que vencedores. Pais, vocês são vencedores. Jovens, vocês são vencedores. E diz ainda, eu vos escrevi, filhinhos, conheceis o Pai. Eu vos escrevi, pais, conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, sois fortes. A palavra de Deus permanece em vós e vencestes o maligno. Que gostoso começar o dia ou terminar o dia com essa certeza. Somos vencedores do mal. A palavra nos garante isso. Nos traz esperança, não traz? Poderia ser uma promessa um pouco oculta, mas não deixa de ser uma promessa. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Portanto, para mim, eu marco lá com um lápis verde, uma caneta verde. Isso traz esperança, é uma promessa de Deus. Eu sou vencedora do mal, quando eu permaneço em Deus. E diz o versículo 15: Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a ostentação da riqueza, não vem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa e também a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Veja, nós temos aqui no início uma ordem: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Uma ordem para cada um de nós. Mas eu me pergunto, e você deve estar fazendo essa pergunta também: o que é amar o mundo? O que é amar, deixar de amar o que há no mundo? A gente vai tirar essa dúvida com o nosso querido Padre Xavier. Vamos lá? O que significa não amar o mundo?
essa expressão de não amar o mundo, utilizada por São João, não se refere propriamente ao mundo como nós conhecemos de planeta, mas na verdade é mundo no sentido bíblico, no sentido propriamente ali joanino. Quando São João fala de mundo, ele fala daquelas coisas que estão no mundo e que são obstáculos, né? Terminam por impedir aquilo que é vontade de Deus. Então é uma espécie de segunda lei, aquela que é contrária a Deus e que se choca com a vontade dele. Por causa disso, a expressão mundo diz respeito sempre a pecado, diz respeito sempre a atos de desonestidade, aquilo que agride de verdade a vontade primordial de Deus. É esse o sentido de mundo. Primeiro, precisamos ter isso bem claro para não confundir as coisas, né? Porque sobre o mundo mesmo, enquanto planeta, nós vemos o próprio São João que diz: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho exatamente para que o salvasse. Então quer dizer, esse mundo são pessoas, é o mundo criação, mas esse não. Esse é o conjunto de forças, conjunto de coisas que se colocam contrárias à vontade de Deus. Por isso, quando São João diz de não amar o mundo, ele está colocando exatamente dois estilos de vida. Um é aquele proposto por Deus, o segundo, aquele que é contra aquilo que é proposto por Deus. E é dessa forma que não se pode amar o mundo. Não se pode valorizar mais as coisas a ponto de colocar aquilo que é regra de Deus, né, que é lei de Deus, que é vontade de Deus, abaixo dessas coisas. E isso é interessante se ver que não acontece somente num sentido de fé. No fundo, quando nós buscamos a vontade de Deus, nós encontramos ela, inclusive, nas coisas, às vezes, bem simples, né? Se alguém age de maneira contrária à lei da gravidade, né? Alguém pula e, na hora de cair no chão, não faz do jeito certo, se machuca. E é assim que acontece em todos os outros âmbitos também. Por isso, não amar o mundo mais do que a Deus. Quer dizer, se utiliza de tudo aquilo que faz parte desse mundo, mas não deixar o seu coração se apaixonar tanto pelas coisas a ponto de colocá-las no lugar de Deus. É isso que São João quer dizer. Volto a dizer, não é o mundo físico que ele está dizendo, mas é o conjunto de coisas que estão presentes no mundo e que são contrárias à vontade de Deus. Olha, aprendi um pouquinho mais, hein? Do que é amar o mundo, não amar o mundo, né? Nem aquilo que há no mundo. Mas também, nesse trechinho, nós encontramos uma promessa ali no versículo 17. Ora, o mundo passa e também a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então a gente tem que desejar fazer a vontade de Deus para que essa promessa se cumpra na nossa vida. E já que é uma promessa, eu vou marcar lá com um lapisinho verde, uma caneta verde. Eu gosto de marcar, às vezes eu faço uma flechinha, sabe? Marco alguma coisa que me diz que o Senhor me falou através daquela palavra. Porque quando eu for rezar, eu logo vou bater o olho e vou descobrir. Aqui eu descobri uma promessa de Deus que norteou a minha vida, que me ajudou muito. E a gente continua, versículo 18. Filhinhos, esta é a última hora. Ouviste dizer que o anticristo virá. Com efeito, muitos anticristos já se apresentaram. Por isso sabemos que chegou a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, pois se fossem realmente dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas precisava ficar claro que eles todos não são dos nossos. Vós recebestes a unção do Santo. Que unção será essa, hein? É a unção do Espírito Santo, é a graça de Deus. E diz, e todos vós tendes conhecimento. Quem é que nos traz esse conhecimento? É essa unção, a unção do Santo, a unção do Espírito Santo. Se eu vos escrevi, não é porque ignorais a verdade, mas porque a conheceis e porque a mentira alguma provém da verdade. Ora, quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho também não possui o Pai. Quem confessa o Filho possui também o Pai.
É uma verdade de Deus, não é verdade? Olha, é algo que a gente precisa guardar. Eu preciso confessar, eu preciso acreditar e professar a minha fé no Filho e no Pai. Porque aquele que nega, diz a palavra, Jesus, ele é o anticristo. Portanto, quando nós nos afastamos de Deus, negamos a Deus, nós estamos usando aí a linguagem do anticristo. E diz o versículo 24, permaneça dentro de vós aquilo que ouvistes desde o princípio. Se permanecer em vós aquilo que ouvistes desde o princípio, permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Aí está bem claro, né? A promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Portanto, eu vou riscar lá e colocar de verde, porque é uma promessa. Qual é essa promessa? A vida eterna. Se eu permaneço em Deus, a promessa que Deus me faz é a vida eterna. Que promessa maravilhosa. É tudo para nós. Escrevi isso a respeito dos que procuram desencaminhar-vos. Tem alguém que procura te desencaminhar? Olha só, hein? São João está nos falando aqui na palavra. Quanto a vós, a unção que recebestes de Jesus permanece convosco. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. A sua unção vos ensina tudo, e ela é verdadeira e não mentirosa. Por isso, conforme vos ensinou, permanecei nele. Quando permanecemos em Deus, Deus nos envia a sua unção. E por isso, essa unção nos dá entendimento da palavra. É isso que São João está nos dizendo. Ela nos ensina a compreender a palavra de Deus. Por isso, nós pedimos o Espírito Santo no início do nosso estudo bíblico. E diz lá no versículo 28, agora, pois, filhinhos, permanecei nele. Assim poderemos ter plena confiança quando ele se manifestar e não seremos vergonhosamente afastados dele quando da sua vinda. E já sabeis que ele é justo, sabeis também que todo aquele que pratica a justiça nasceu dele. E eu não esqueci não, viu? Mas aqui tem uma ordem clara, permanecei nele. E é essa ordem que eu trago para mim hoje como uma mensagem de Deus. O que eu tenho feito para permanecer em Deus? Quais são os momentos que eu permaneço em Deus? E eu quero pedir essa graça ao Senhor de permanecer e de percorrer o meu dia, a minha noite, a minha tarde em Deus. Porque quando eu permaneço nele, eu tenho a plena confiança de que também Ele permanece comigo, que Deus me dê essa graça. Bom, eu vou anotar aqui no meu caderninho as minhas ordens, as minhas promessas, e você também precisa fazer a sua parte, viu? Ter o seu caderno, a sua caneta ou os lápis coloridos para fazer as suas anotações. E o importante também é que você reze com a mensagem de Deus, que Deus possa permanecer com você, que essa palavra frutifique no seu coração. Até o próximo programa, se Deus quiser.